Avançando para o domingo, vamos considerar a impressionante visão do capítulo 6 de Isaías, e a lição traz como título: Eis-me aqui, envia-me a mim. E o autor conta uma ilustração aqui, uma história que uma igreja decidiu fazer uma grande reforma e eles começaram num porão das suas instalações para estabelecer ali um salão para as reuniões sociais. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi iluminar aquele espaço que estava ali abandonado, escuro, mas na intenção de que ao simplesmente colocar em luz, a própria iluminação já transformaria o espaço num espaço belo. Mas qual não foi a surpresa deles? Que ao instalarem a iluminação, foi aí que apareceu toda a realidade daquele espaço. Quanto eles realmente precisavam trabalhar para reformar. Assim, dessa maneira, maior iluminação mostrou a realidade, a situação de penúria daquele espaço. E esta ilustração, ela nos leva a pensar, irmãos, que quanto mais próximos nós estamos da luz, que é o Senhor Jesus Cristo, quanto mais perto nós chegamos de Cristo, mais consciência nós temos da nossa pecaminosidade. Quanto mais perto estamos da luz, mais nós entendemos quão pecaminosos são os nossos atos, quão impuros são nossos lábios, quão impuros são os nossos pensamentos, e mais chegamos a entender que só há um meio de salvação, só há um meio de purificação, e esse meio é Jesus. A lição de Isaías vai nos ajudar a entender esta questão. Essa visão impressionante que Isaías teve do trono de Deus, registrada aqui no capítulo 6 do seu livro, deixou Isaías bastante impactado. E ele então, aqui no verso 5, vou pedir para a produção colocar aí para nós, qual foi a reação dele ao ver o trono de Deus. Ele disse: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa é a nossa história, irmãos, essa é a nossa realidade. Quanto mais nós dedicamos tempo para o estudo, leitura e meditação na palavra de Deus, quanto mais nós focamos os nossos olhos, colocamos os nossos olhos na pessoa do Senhor Jesus, mais vemos a nossa deformidade, mais vemos a nossa impureza, a nossa pecaminosidade, e mais sentimos necessidade da presença do Salvador na nossa vida. Interessante, irmãos, que a luz celestial, diz aqui o autor, é brilhante o suficiente para deixarmos de lado todas as nossas desculpas. Quando estamos mais longe da luz, até podemos, quem sabe, dar algum tipo de justificativa, de dar desculpas, ou o nosso autoconceito cresce. Mas quando nos aproximamos da luz celestial, as desculpas cessam. Na presença de Deus, não há outra reação, não há outro sentimento, a não ser o que Isaías teve, o sentimento de que estamos perdidos. Isaías estava prestes a ter a experiência mais marcante da sua vida, quando foi dada essa visão a ele, e esta experiência pode ser a minha experiência e a sua experiência também. É interessante, irmãos, que quando Isaías descreve, ele fala que serafins estavam acima dele, por cima, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam, e eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de glória. Veja que esse era o clima, a atmosfera junto ao trono de Deus, uma atmosfera de glorificação a Deus, de reconhecimento, de adoração e de louvor. Isaías chega a mencionar que as bases do limiar, ou seja, a estrutura do trono de Deus se moveu à voz do que clamava, e a casa se encheu de uma fumaça, de uma neblina. Que coisa impressionante. Foi nesse momento, então, que Isaías percebeu aonde ele estava e qual era a sua realidade, qual era a sua verdadeira condição. Mas aí, irmãos, algo aconteceu. Um dos serafins, diz ele, voou para ele tendo nas mãos uma brasa viva. Verso 6,
que tirara do altar com uma tenaz. E com esta brasa ele tocou a boca de Isaías e disse: eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Ah, irmãos, eu acho isso aqui tão lindo, maravilhoso. Nenhum pecado pode ser removido de nossa vida se não for uma ação redentora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se não for uma ação divina de perdão, de justificação, nós não podemos ser perdoados. Nós não temos poder para nos perdoar a nós mesmos, nem para reconhecer a nossa condição de pecaminosidade e nem desejo de mudar. Tudo isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Isaías foi purificado porque um serafim pega uma brasa do altar, toca na sua boca. Provavelmente, o autor coloca aqui, acho interessante isso, era o altar de incenso, onde era feita a intercessão do povo de Deus, conforme aparece em Apocalipse 8, 3 e 4. Os pecados de Isaías foram perdoados. Ele estava apto agora a estar na presença de Deus, não por méritos próprios, mas pela ação divina de perdoá-lo, de purificá-lo. Além disso, ele também recebeu a designação de representar a Deus perante o mundo, que é o verso para memorizar. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele então, nesta condição, perdoado, justificado, purificado, ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a condição natural daquele que é tocado pela brasa viva do altar. É a reação natural daquele que é tocado pelo perdão de Deus. Ele se coloca na condição de ser um mensageiro desta verdade bendita, desta mensagem. Esta bênção que tocou a sua vida não é para ser guardada unicamente para si. Ele agora se dispõe a ir para compartilhar esta mensagem. Interessante, irmãos, que a palavra serafim, eu tenho dito, eu não me envergonho de dizer isso, irmãos, eu tenho dito que muitas coisas da minha cultura bíblica, da minha cultura teológica, eu tenho aprendido estudando diariamente as lições da escola sabatina. E aqui estou aprendendo mais uma coisa que eu não sabia: o significado da palavra serafim, que quer dizer aquele que queima, aquele que queima. E aqui o autor faz uma relação interessante de como Jesus se referiu a João Batista. No Evangelho de João 5,35 está registrado assim: João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo, disse Jesus, vocês quiseram se alegrar com essa luz. Interessante que Jesus usa aqui o contexto da lâmpada, não é? Que no sistema antigo, para iluminar, ela queimava, ela consumia óleo, azeite, consumia um fio também que produzia esta luz. Então, Jesus está fazendo esta aplicação a João Batista e o autor faz essa aplicação a nós também, irmãos. Nós podemos ser também esta luz que ilumina o mundo, essa luz que vai preparar, assim como João Batista preparou o povo para receber a Jesus na primeira vinda, nós podemos cumprir esse papel e nós somos chamados para isso, para nos deixarmos gastar pela pregação do Evangelho, mas nem todos têm essa disposição. Será que nós temos essa disposição de sermos usados por Deus, deixar-nos queimar, deixar-nos gastar para a pregação do Evangelho? Olha aqui que reflexão poderosa. Jesus veio ao mundo como uma perfeita representação da glória do Pai. E Deus enviou um profeta, um pecador, que realizou esta tarefa, e ele chama você e eu para continuarmos a transmitir essa mensagem, essa verdade. Mas não nos esqueçamos, primeiro precisamos ser tocados pela brasa viva do altar celestial, precisamos ser perdoados, purificados, transformados, e esta condição nos permitirá dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Desta maneira, pomos um ponto final na lição do domingo.